Muito bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre vacina e soro e comparar os dois ao longo da explicação. Começando pela vacina, né, e já comparando com o soro, a vacina, a gente usa ela para prevenção. Então, eu não tomo uma vacina quando eu já estou doente, eu tomo antes de ficar doente, para evitar de ficar doente. Então, vamos dar como exemplo aqui a gripe, né? A vacina da gripe eu tenho que me vacinar antes para que eu não pegue a gripe. Enquanto um soro, a gente usa ele quando você está doente, né? Não existe soro para gripe, né? Mas se você tivesse com gripe, você poderia tomar um soro para gripe, tá? Então, a vacina serve para prevenção e o soro serve para remediar, ou seja, para curar um quadro que você já tem, tá? Mas o que é a vacina de fato? Como é que ela realiza essa prevenção? Isso é muito legal, porque a vacina ela é um antígeno isolado e atenuado. Antígeno significa que ela é justamente a substância que causa a doença, né? Então tu tá pensando, ué, você quer me prevenir de pegar uma doença me dando o que causa a doença? Exatamente. Só que não é só isso. Isolado eu quero dizer que eu isolei, eu extraí esse antígeno de algum local e introduzi ele dentro de você. Só que esse antígeno, além de isolado, ele está atenuado, ou seja, ele está enfraquecido. Então, quando eu introduzo, quando eu injeto a vacina dentro da pessoa, eu estou colocando o antígeno dentro dela, mas ela não vai ficar doente, porque esse antígeno está atenuado. Tá? Você pode ter algumas pequenas reações adversas, mas de grosso modo não vai fazer mal para a pessoa. Tá? Isso é interessante porque, uma vez que eu coloco o antígeno dentro da pessoa, pode não fazer mal para ela, mas o corpo vai perceber esse antígeno lá dentro. Então, essa injeção vai desencadear uma resposta imune primária, ou seja, o seu corpo vai responder a esse antígeno aprendendo a combater ele. Né? Você não vai ficar doente, mas seu corpo vai aprender a combater esse antígeno. E vai gerar células de memória, ou seja, vai ter lá células que vão se lembrar de como combater esse antígeno. E em caso de uma segunda infecção, né, ou seja, vamos supor que você tomou a vacina da gripe. Você teve lá o antígeno da gripe introduzido no seu corpo, só que você não ficou doente, né, mas aprendeu a combater esse antígeno. Num segundo caso de infecção, quando você realmente entrar em contato com o vírus da gripe, as suas células de memória vão se lembrar de como combater esse antígeno, de como combater esse vírus. Então você vai ter uma resposta imune secundária, né, uma segunda resposta a esse contato com o antígeno, e você vai ter a ativação daquelas células de memória que vão reagir rápido, né, vão responder rapidamente, ter uma resposta imune muito rápida e eficiente contra esse antígeno. Então é muito inteligente, é uma resposta, uma forma de lidar com doenças muito interessante que você previne, né? E as pessoas acabam evitando aí muitas doenças hoje em dia por causa das vacinas. Elas são realmente muito importantes. A gente tem que valorizar muito e não dispensar nenhuma vacina, ok? E para vestibular é bom a gente estar familiarizado com esse gráfico que tem relação com vacinas, né? Aqui no eixo Y tem a quantidade de anticorpos, né? Lembrando que os anticorpos são específicos. Então, eu tenho um anticorpo para o vírus da gripe, outro anticorpo para o vírus da raiva. Então, cada vacina vai me promover um anticorpo diferente para combater uma doença diferente. E aqui nesse eixo, né, a quantidade de anticorpo, seja para qual doença que for, e aqui eu tenho o tempo em dias. Numa resposta primária, né, no primeiro contato, na primeira infecção, eu vou produzir uma certa quantidade de anticorpos num tempo X aqui, né? E depois esses anticorpos diminuem, por quê? Porque a infecção já acabou, já eliminei aquela ameaça. Só que você pode ver que a quantidade aqui de anticorpos não zera, eu guardo algumas. Que células são essas que eu armazenei? São as células de memória. Só que numa segunda infecção, essas células de memória vão reagir rapidamente. Elas se lembram como combater esse antígeno e vão rapidamente, em um espaço curto de tempo, produzir muitos anticorpos que vão me ajudar no combate a esse antígeno, tá? Então é isso que a vacina faz. Ela te dá um primeiro contato, né? E você produz células de memória que vão, numa segunda infecção, permitir uma resposta imune secundária muito eficiente e rápida contra aquele antígeno, tá? Bom, essa é a vacina. Agora a gente tem que falar do soro. Para falar do soro, a gente tem que ter noção de que alguns antígenos têm uma ação fulminante, ou seja, eles são muito potentes. Então, o nosso corpo não tem uma resposta imune suficientemente rápida para lidar com esse soro. Ele é muito
poderoso, né? A gente não consegue responder a ele. Então, como é que a gente consegue contornar esse problema? Através do soro, né? Vamos supor que esse antígeno fulminante seja um veneno de cobra, né? Um veneno ofídico. A gente pode, em vez de tentar introduzir o antígeno dentro da pessoa para que ela aprenda a combater, né, já que isso não vai funcionar, porque esse antígeno é muito poderoso, a gente pode dar direto para a pessoa o quê? Os anticorpos específicos para aquele antígeno. Tá? Então não tem como eu fazer uma vacina de soro de serpente. Por quê? Porque Perdão, não tem como eu fazer uma vacina para veneno de serpente, porque o veneno dela é tão forte, né, tem uma ação tão fulminante, que eu não consigo atenuar ele, não consigo deixar ele fraco para produzir uma vacina. Mas eu posso dar para as pessoas o quê? O anticorpo específico para esse veneno, tá? Agora, você pode estar se perguntando, mas como é que eu consigo esse anticorpo específico para o veneno de cobra? E é disso que eu vou falar agora, por isso que eu trouxe esse desenho aqui. Bom, o ser humano ele pode não conseguir ter uma resposta imune suficiente para produzir anticorpos contra o veneno de serpente, mas outros animais sim, como por exemplo um cavalo. Então eu tenho uma injeção do antígeno, né? Eu pego o veneno de cobra e injeto num cavalo. Esse cavalo, né, a gente faz isso numa quantidade certa para que não faça mal para o cavalo, mas que ele tenha a sua resposta imune produzindo o anticorpo. Esse anticorpo vai estar no sangue do cavalo, então eu extraio uma quantidade de sangue, de novo, uma quantidade de sangue que não vai fazer falta, que não vai fazer mal para o cavalo. Desse sangue eu tenho um anticorpo aqui, só que eu não quero todo o sangue, eu quero só um anticorpo. Então eu vou isolar esses anticorpos e aí eu tenho o meu soro. Tá? É assim que funciona a produção de um soro. É uma coisa que o vestibular pode cobrar de você. Muito bem, então uma vez que eu tenho uma solução, né, ou seja, uma vez que eu tenho esses anticorpos específicos para o antígeno, eu posso usar esse soro para curar alguém. Se uma pessoa for picada por cobra, eu vou lá e dou o soro para ela. Então, de novo, né, eu não uso o soro para prevenir, eu não dou o soro antes da pessoa ser picada, eu só dou o soro se a pessoa foi picada. É interessante porque ele não confere uma imunidade permanente, porque, diferente da vacina, ele não te ensina a produzir o anticorpo, ele te dá o anticorpo pronto. E depois de um tempo esse anticorpo é degradado, ele é eliminado pelo corpo. Então ele não gera memória, porque ele não vai te ensinar a produzir o anticorpo. Ele só vai te dar ele e ele vai te ajudar naquele momento e depois não te ajuda mais, ok? Então, para fins de comparação, eu trouxe essa tabelinha aqui. Então, eu vou ter aqui a vacina e o soro. E aí a gente vai comparar alguns aspectos delas. Primeiro, a composição. Enquanto a vacina é o antígeno, né? É o que causa a doença. Lembrando que é um antígeno atenuado, né? O soro, ele já é o anticorpo. Ele já é o que vai combater o antígeno, tá? Agora, o mecanismo. Num caso, eu vou ter imunização ativa e no outro passiva, né? Que é o que eu tô falando aqui. O que isso significa, né? O que é ativo e passivo? Fazer algo ativamente é você realmente gastar energia fazendo algo, né? Você realmente fazer aquilo. E passivo é quando você não faz aquilo, aquilo acontece naturalmente, né? De alguma forma ou de outra você não gasta energia naquilo. Então, vamos pensar, por exemplo, em locomoção. Se você vai da sua casa até o seu trabalho, você pode ir de forma ativa, você pode ir caminhando, pode ir de bicicleta, etc. Você está ali ativamente se deslocando. Agora você pode ir de uma forma mais passiva, por exemplo, você ir de ônibus ou ir de carro, né? Não é você que está se locomovendo, é o carro ou o ônibus que faz isso por você. É um exemplo meio bobo, mas serve pra gente. Por quê? Na imunização ativa é o seu corpo ativamente que combate o antígeno, enquanto na imunização passiva não é o seu corpo que vai combater o antígeno. São anticorpos que foram injetados com o soro. Então, a vacina é um mecanismo de imunização ativa. Por quê? Porque o antígeno injetado vai estimular a ação dos anticorpos que você vai produzir. Você mesmo produz os anticorpos, tá? Então é você ativamente se imunizando. O soro é um outro caso, é uma imunização passiva, porque não é você que está produzindo os anticorpos que vão agir. O anticorpo já é te dado e eles vão agir sem que você gaste energia com isso, tá? Então são dois mecanismos diferentes e para situações diferentes. Aqui eu quero prevenir uma doença e aqui eu quero tratar algum quadro clínico, tá? E também tem uma diferença em relação à duração dessa imunidade. A vacina ela é uma imunidade mais duradoura. Por quê? Porque ela te ensina a produzir os anticorpos e você pode guardar essa memória por muito tempo. Algumas vacinas te dão imunidade por alguns anos e outras até o resto da sua vida, né? Varia de um caso para outro. Por isso que em alguns casos a gente tem que tomar vacina de tempos em tempos, né? Porque a imunidade ela nem sempre é para a vida toda, mas em alguns casos é.
Enquanto o soro, a imunidade é realmente temporária, ela pode durar ali algumas horas, mas depois de um tempo esses anticorpos vão ser degradados e você não vai estar mais protegido contra aquele antígeno, tá? Então, são duas coisas muito interessantes, né, que têm aí utilizações diferentes e que tem tudo a ver com o sistema imune, tá? Bom, espero que esse vídeo ajude vocês, que vocês estudem bastante e até a próxima.